Os estudos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no Núcleo de Bioinformática e Biotecnologia de Santa Cruz do Sul, querem reduzir as perdas por estresses sofridos pelas plantas, como a estiagem, mas também por organismos como fungos e bactérias. Os pesquisadores partem das estratégias naturais das plantas para se defender das adversidades. Elas são sésseis, elas são imóveis, elas não podem, erguer as suas perninhas e mudar de local quando as situações não são favoráveis. Então, quando temos uma situação de seca, temos um inseto que está chegando perto, as defesas que ela tem são dentro dela mesma. Então, ao longo da evolução, as plantas criaram mecanismos para se defender. Então, a gente busca muito nesse sentido, de entender como que é essa defesa e, com essa compreensão, utilizar essa informação para melhorar as plantas que nós temos hoje. É que as plantas têm a capacidade de sacrificar a parte doente, a folha seca, por exemplo, para não morrer por completo. É o que a ciência chama de morte celular programada, pois ao buscar a produtividade nas grandes commodities, às vezes essa condição natural foi deixada de lado. Ao longo de muitas gerações, o ser humano ele foi selecionando as características que interessavam a ele. Então, grandes grãos, grandes espigas, e com isso se perdeu parte de características importantes, que são principalmente resistência a patógenos, resistência seca, maior rusticidade. Então, a grande batalha hoje é para tentar trazer de volta essas características que foram perdidas no passado. E a gente poderia chegar a um ponto de, por exemplo, precisar usar menos agrotóxicos? Com certeza, a identificação de plantas com essa característica natural, ela minimiza ou pode até mesmo não necessitar mais aplicação de agroquímicos, por exemplo. A pesquisa, com financiamentos da FAPERGS e CNPq, teve parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela parte de bancos de dados genéticos mundiais para realizar testes em plantas. A gente busca nesses bancos de dados genes candidatos que possam ter as funções úteis para a agricultura. E com base nisso, parte-se para a identificação, parte-se para a caracterização desses genes, tudo em sílico, que a gente chama, que é em condições de computador, utilizando computador, utilizando análises não em vivo, e depois, sim, a gente parte para análise com a planta mesmo. E essa pesquisa já é tipo exportação, no caso, de pesquisadores. A Fernanda é natural de Nova Brécia e formada em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela UERGS. Ela cursou o mestrado e agora faz o doutorado na URGS. Hoje, ela tem uma bolsa pela CAPES em um instituto que fica no campus de Stanford, no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Lá, a Fernanda pesquisa um dos genes com bons indícios para o melhoramento das chamadas crops, as commodities, a partir de uma planta modelo. Eu vim para cá especificamente para fazer um experimento que o professor aqui, o pessoal é especializado, e a ideia é tentar encontrar diversos parceiros do meu gene para ir complementando essa rede. Então, por exemplo, esse gene que eu estudo, ele está presente em tomate, está presente na uva, né? Então, só que é complicado tu estudar diretamente, nesses alvos. Então, todos os estudos, eles basicamente iniciam na planta, modelo. Se a gente tiver um resultado positivo, interessante, aí inicia o outro processo, então, para vir a público, no caso, para incluir as crops. Braços de pesquisas para o melhoramento genético, que tem outros desdobramentos também na UERGS. Quando a gente fala no melhoramento genético, ele tem que ter uma base sólida e científica. Então, o nosso papel é fornecer esses subsídios. Olha, vamos identificar os potenciais candidatos, vamos testar se esses candidatos são bons. Agora seria uma nova etapa, que aí inclui, sim, a parte do melhoramento mesmo, ou seja, dessa informação se tornar se tornar um produto. E para isso, claro, aí vem outras estratégias agronômicas que podem ser adotadas para produzir plantas mais resistentes, mais tolerantes a essas diferentes condições adversas.